E aí, pensando nisso, né, as ideias do partido que a gente criou, qual seria, e até talvez entrando no assunto da nova direita, né? Qual que é a diferença do partido Missão para um partido, por exemplo, como um PL, ou como o Novo, por exemplo, e o que seria essa nova direita que você fala? Porque vocês são um partido de direita. Acho que dá pra encaixar a gente no campo da direita, sim. Ainda que a gente não tente se igualar muito a todos esses vícios que a direita brasileira tem. A gente viu agora, ontem tava a galera tomando detergente. Do IP, né? Negócio de idiota. Igual aqueles caras que estavam na frente de quartel lá, Capitão Bolsonaro, só mais 72 horas. A gente não tem nada a ver com isso. A gente defende, assim, lei e ordem, a gente defende uma economia de mercado funcional, a gente defende que a imaginação do brasileiro tem que ser uma imaginação ambiciosa sobre ele e sobre a própria nação, e a gente defende, portanto, as consequências desse tipo de leitura. Isso não tem nada a ver com o PL e com o Novo, porque o PL primeiro é um partido do Centrão, que é do Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. O PL tava no Mensalão, tava no Petrolão, e aí eles só botaram o bolsonarismo pra dentro, o bolsonarismo que nunca soube se organizar, tentou montar um partido e não conseguiu. Então o que o PL tem de ideia? Nada. Ele tem candidatos que falam que são de direita, eu sou Deus, família, não sei o quê, tá. E depois disso, não tem nada. O Partido Novo, ele surge como uma ideia de ser uma direita liberal, com um perfil talvez, um perfil pro-business, tecnocrático, na época do Amoedo. Aquilo era um pouco oco do ponto de vista ideológico, por mais que a premissa fosse até necessária. O Brasil tem que ser mais amigável com quem quer trabalhar e quer produzir, ele é obrigado a fazer isso. Mas o partido não teve força e foi tomado por bolsonaristas. E hoje o Partido Novo é um partido bolsonarista pintado de laranja. Agora você pergunta, qual é a visão do Novo pro Brasil? Não existe muito visão do Novo pro Brasil. Não assim como não existe visão do PL, nem visão do bolsonarismo. O meu problema com essas pessoas é que eles têm chavões. É um monte de chavão. Agora, quando você tira o chavão, o que é o Brasil que eles imaginam daqui a 30 anos? Eles não sabem. Se você perguntar, vamos falar da história do Brasil. Qual o problema do modelo de sociedade que nós temos há 300, 400 anos, que impera até hoje e que faz com que a gente não se desenvolva? A relação de corrupção não tem, porque eles não têm leitura. E esse é o saco, sabe? Existe uma preguiça de quem tá na política em tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil e o que o Brasil pode ser. E aí você não consegue, você não sabe o que você não sabe a sua história, você não consegue entender onde você tá. Você não sabendo direito onde você tá, você não sabe onde você quer ir. Então esses caras ficam, olha só, temos que tirar o Xandão de lá. Beleza, o Xandão é um problema, mas o STF é um problema a partir de 2012. Julgamento dos embargos infringentes do Mensalão foi ali que ele começa a sair da caixinha. 2012. Entendeu? O problema político brasileiro é muito anterior a 2012. Então, esses caras ficam vivendo assim, o trend político do momento, mas eles não entendem o sistema, a lógica, o mecanismo funcional de tudo isso. E a gente tá buscando entender, a gente tem a humildade de falar, cara, é muito complexo o problema brasileiro. Pessoas inteligentíssimas da direita e da esquerda já tentaram entender. Então, se eu vou pegar a fundação, por exemplo, do PT, existia o Raimundo Faoro, que é um dos homens que mais tentou entender a história e a política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda, mesma coisa. Então, o PT, nosso inimigo, que ferrou a nossa geração, tentou entender. Você vai pegar autores, você vai pegar a UDN. A UDN, que foi um partido mais à direita, com o Carlos Lacerda, a UDN tentou entender, eu queria uma espécie de um liberalismo urbano aristocrático como uma resposta a um país que estava num processo de crescimento desordenado. A UDN tinha leitura sobre o Brasil. Então, muita gente no passado tentou construir algo, e a gente tem que olhar com humildade e falar, cara, a gente tem que tentar fazer essas mesmas leituras pra gente entender o problema brasileiro e tentar resolver ele. Ficar só no chavão, que é o problema da direita, que é te respondendo bem, não vai levar nada. Por isso que os caras estão tomando detergente, por isso que o Nicolas estava vendendo Havaianas ontem. Olha só, se você não gosta das Havaianas, que são de esquerda, compre o meu chinelo, que chama o pé direito. Pô, cara, é isso? É isso? Tirar uma grana em cima de meme? Eu acho tosco. Tá, então, você diria que a sua ideia de nova direita tem a ver com ser uma direita com base nos princípios da direita e não ficar atrás do Bolsonaro? Que seria o chavão? Porque tem essa polarização, né? Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. E na cabeça do povo, não existe um cara de direita que não seja fã do Bolsonaro, sendo que na verdade existe. Acho que, a grosso modo, acho que eu vou concordar com você, porque, no fundo, o que eu quero dizer é assim, eu nem me importo muito com o termo direita. Eu quero ter um país que nos próximos 30 anos não tenha mais favela, que a ideia de favela deixe de existir. Um país em que as pessoas realmente tenham grana, que sejam autônomos, não precisam depender do governo para sobreviver, que as desigualdades regionais sejam menores, que viver nas cidades seja uma experiência decente. Viver em São Paulo é muito ruim, mas viver em todas as cidades do Brasil é muito ruim. Todas as casas no Brasil têm muro. Isso não deveria ser normal. Todas as janelas precisam ter um gradil de metal. Você não consegue nem abrir a sua janela. Você tem que ter uma grade de metal, porque você vai ser roubado. As ruas são mal arborizadas, as escolas são ruins, nós não temos tecnologia, os produtos no Brasil são caros. Então a experiência de viver no Brasil é toda errada. Eu quero corrigir tudo isso em 30 anos. Como a gente faz pra ter isso em 30 anos? Aí a gente vai adotando as políticas daqui até esse momento ótimo, tudo que nós precisamos fazer pra tornar o Brasil o país que a gente quer. As medidas que a gente tá falando pra resolver isso são medidas que classicamente se encaixam no pensamento de direita. Mas tem medidas que não. Eu vou dar um exemplo. A gente não concorda com o modelo brasileiro, mas o modelo, o princípio da subsidiariedade, como se dá na maior parte das nações ocidentais, em que o ente municipal, o ente federativo de uma cidade, ela tenha tanta autonomia
para gerir os recursos, mesmo não tendo ela própria criado os recursos. Então, o município que não tem arrecadação, o prefeito meio que faz o que quiser. Então, o dinheiro não é dele, ele faz o que quiser, não melhora a vida da pessoa lá e ainda se reelege. Eu acho que não. Na China, por exemplo, os caras têm uma política de metas muito severa. Japão também para cumprir. Então, o prefeito tem que cumprir aquela política de metas, senão ele tá alinhado. E eu quero implementar isso no Brasil. Ah, isso é de direita? Eu não sei se é de direita. Eu não sei se é de direita, eu sei que funciona. É que às vezes fica até difícil você definir quais são os princípios, os pilares da direita e da esquerda, uma vez que sempre se relaciona com uma pessoa e não com ideias, Exato. né? O Bolsomito e o Lula roubou meu coração, né? Enfim, né? Tudo gira em torno disso, né? Mas eu vou te falar, tem uma parada que é real. As pessoas comentam, pessoas pouco inteligentes falam sobre pessoas. Pessoas normais falam sobre fatos, pessoas inteligentes falam sobre ideias. Que é você sair do pessoal e ir para o fato e depois ir para a abstração. As pessoas mais inteligentes estão sempre falando de abstração. As pessoas mais simples vão tratar de pessoas. Então eles acham que a política é tipo Bolsonaro e Lula tão bravos um com o outro. Ah, eu não gosto de você, eu gosto do Brasil e você não gosta. E essa é uma forma muito simples, tipo aquela novela das frutas, que tem sempre um vilão muito claro e um mocinho muito claro. A realidade não é assim. E esse é um problema. Mas aí tem um ponto também, que eu acho muito legal essa reflexão, né, de pessoas falando sobre pessoas, ou sobre ideias, ou sobre... Mas engaja mais você falar mal dos outros, né? Engaja, mas aí Isso é que é do fogo. jogo. Tipo, você entra no Instagram, é o pessoal da direita metendo pau na esquerda, é o pessoal da esquerda metendo pau na direita, e ninguém fala sobre ideia nenhuma. Tipo, não, tá, mas você aí, fulano, qual que é o teu plano pra mudar o Brasil? Ah, porque o Boulos é não sei o que lá. Aí já vê o Boulos, olha o que o Nicolas falou. Caramba, mas os próprios políticos ficam só falando mal do outro, e você não vê ideia e tal, mas e o Brasil? Você vai fazer o quê, filho, né? É meio ruim isso, porque isso viraliza mais, mas né? lógico, esse é o problema. Primo pobre pra presidente, hein, meu? Ó lá. Eu nunca falei mal do primo rico, por exemplo, aí, ó. Aí, ó. Mas esse é um problemaço. Porque você consegue audiência e você consegue crescimento trazendo proposta. Aí você fala, não, mas ninguém liga. As pessoas ligam pra imaginação. Assim, ó, eu acho deplorável a maior parte daqueles coaches, a la Pablo Marçal. Agora, como é que esse cara cresce? Ele dá uma imaginação. Ele faz a pessoa se imaginar numa posição, por exemplo, de riqueza. Por mais que eu não concorde no que ele tá fazendo, ele tá trabalhando um outro elemento, que é a imaginação. Eu quero trabalhar esse elemento, porque as grandes lideranças, elas trabalham a imaginação. Então eu falo, você tentou imaginar um país que uma criança sai da sua sala, da sala da sua casa, que é uma casa em que os dois pais estão presentes, ela vai pra rua, a casa dela não teve um muro, o bairro dela é uma antiga favela que virou um bairro, ela anda pelaquela rua arborizada sem ter medo de ser assaltada, chega numa boa escola, ela vai ser bem tratada naquela escola, vai ser bem alimentada naquela escola, não vai ter o cara do tráfico tentando aliciar ela. E aí, quando ela retornar pra casa dela, ela vai encontrar a mãe ou o pai dela que voltaram seguros do trabalho e vai ter um dia estável e normal, não vai ter visto uma pichação na rua, não vai ter visto uma sujeira, vai estar tudo funcionando normalmente. Essa imaginação, pra gente, parece uma coisa prosaica. Pra maior parte dos brasileiros que vivem numa cidade ou num aglomeramento urbano razoável, de tamanho razoável, com mais de 60 mil habitantes, isto é impossível. A experiência dessa criança, ela é um horror. Ela mora num lugar podre, a rua dela toda suja, não tem esgoto na rua dela, em boa parte dos lugares, a escola é um lugar perigoso, a escola é um lugar tenso, a qualidade da escola é ruim, e a casa dela é um lugar insalubre, muitas vezes, com uma relação paternal complicada. Então, se você olhar que a experiência diária de uma criança no Brasil é essa, e que é uma droga, desculpe, é uma merda, e que vai gerar um cidadão frustrado, triste, tenso, pouco produtivo, e quando eu proponho pra ele, imagina que não precisa ser assim. Eu tô dando um horizonte. A pessoa fala, pô, eu quero viver nesse país que esse maluco falou. O país que esse cara tá falando é um país legal. Legal, então chegamos no ponto. Vamos agora construir esse país? Pra ser criança conseguir andar na rua, tem que destruir o crime organizado. Pra casa dela ser decente, eu preciso favelizar. Eu preciso investir em saneamento básico. Pra investir em saneamento básico, eu preciso fazer os cortes de gasto na parte orçamentária fiscal do governo pra sobrar espaço pra investimento. Pra eu mexer na escola dela, eu vou ter que mexer com o lobby do sindicato dos professores. Então, todas as políticas estão atreladas a esse Brasil que precisa fazer. O que eu vou fazer é só a imaginação. Vou bater nos outros no caminho? Vou. Porque preciso. Porque eu não preciso só por questões eleitorais. Precisa porque quando tá errado, você tem que confrontar. Mas não pode ser só isso. Minha política não pode ser, estou indo na lição porque eu tenho que derrotar o lulismo e o bolsonarismo. Não, não é. Eu tenho um sonho aqui, e meu sonho é muito melhor do que esses caras estão impedindo a gente chegar no sonho. Aí entra o confronto. O confronto tem que ser condicionado ao seu sonho. É pelo menos o que eu acredito. Tá, boa. E vamos pensar aqui, Renan, quais são os principais projetos? Você deve ter 1 milhão de sonhos, que faltam 1 milhão de coisas para melhorar o Brasil, né? Mas pensando nos pontos principais, quais são os que você vai mais se empenhar em melhorar no Brasil e como? Por ordem do que precisa ser feito. Vamos colocar aí. Pensa assim, você já viu aquela coisa dos pirâmide de Maslow, que são a pirâmide das necessidades humanas? Isso. E embaixo é tipo sobrevivência. É basicamente assim, você não ser devorado por um bicho na pradaria, você não morrer de fome, você cuidar das suas necessidades fisiológicas. Então, o que é o básico? Eu tenho que destruir o crime organizado, porque as pessoas têm medo de andar na rua.
Tá, então Isso é o segurança básico. é o principal. É o básico, sem segurança eu não resolvo nada. Tá. A maior parte das pessoas que vivem em áreas que precisam de ajuda, as pessoas pobres, essas áreas estão tomadas pelo crime. Então o Estado não consegue interferir a contento porque tem um bandido armado ali. Eu preciso destruir o bandido armado. Eu preciso fazer as pessoas parem de ter medo. Isso precisa ser feito rápido. E você acha que esse, além de ser o mais importante, é o mais difícil? Não. Não? A real não é difícil destruir o crime organizado. É bem mais fácil do que a gente imagina. É. O problema é que a gente se esforça em perder pro crime organizado. O problema é que a gente não tem leis. A gente montou todo um sistema penal que facilita o cometimento de crime, facilita o bandido ser reincidente, ir pra cadeia e voltar. Na maior parte dos casos ele nem pego facilita o menor entrar pro crime. A gente facilita tudo. E facilita a existência dessas facções. Então nós temos que alterar, do ponto de vista nacional, os marcos legais na legislação penal, lei de execuções penais, e passar o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é um instrumento que isola, faz um corte em quem é o que a gente chama de inimigo, que são os membros das facções, que eles dispõem de menos direitos de defesa, e aí o Estado vai pra cima deles, destrói esses caras. Paralelamente, nós precisamos uma reforma econômica que permita a gente baixar os juros e baixar as alíquotas de impostos no médio prazo. Tá. E aí você começa a ter um influxo de investimentos maior no Brasil. Mas tem como diminuir imposto? Tem. Não tem, assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você que dá pra diminuir o imposto na hora, tá mentindo. Tá. É picaretagem. Por quê? Porque o Brasil, a relação dívida-PIB, ou seja, o percentual que a dívida nossa tem com relação ao PIB, que é tudo que a gente produz, tá aumentando muito. Então a gente tá indo pra uma escalada de quebra, de calote. Então a situação fiscal, a situação de grana, de gestão de grana do Brasil, tá muito ruim. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os gastos. Quando você diminui os gastos, você consegue suprir as despesas, você contrai menos dívida, você consegue pagar a própria dívida, a curva da dívida diminui. Tá. Ao fazer isso, a expectativa de que você vai conseguir pagar suas dívidas, você é um mestre nisso, né? Você tá trabalhando muito nessa área de fazer as pessoas entenderem vamos dizer, a própria matemática financeira da própria vida. Se a pessoa, ela se torna um bom pagador, ou ela tem a expectativa de se tornar um bom pagador, ela tende a contrair dívida com agentes que vão cobrar um juros menor dela. Se a perspectiva dela ser um mau pagador, ela vai cair na mão do agiota, que é o único que vai querer emprestar pra uma pessoa de alto risco. Essa é a lógica que funciona com o governo. Então, se o governo tá com a dívida dele aumentando, a relação dívida-PIB tá subindo, significa que ele vai dar calote. Aí pra ele conseguir rolar a dívida dele, ele tem que pagar um juros muito alto, senão ninguém quer rolar. E cada vez o buraco fica mais profundo. E aí você entra nesse ciclo. Pra resolver isso é só cortando despesa. Então a maior causadora do tanto de dívida que o Brasil tem é o tanto de despesa pública. Exato. Que envolve tudo. Especialmente o que a gente chama de despesa obrigatória. Que seria o quê? Despesas obrigatórias são despesas que você não consegue alterar. Assim, o presidente não fala, eu vou gastar um pouco menos agora com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Na verdade, a maior parte do orçamento brasileiro, ela é de despesa obrigatória. Renan, o que é uma despesa obrigatória? Você é obrigado a gastar um determinado percentual, não importa quanto, da sua arrecadação com educação. Não importa quanto com saúde. Outras coisas são direito adquirido. Quando uma pessoa pega uma aposentadoria, ela tem um direito adquirido. Você vai ter que pagar aquela aposentadoria. E ela aumenta a quantidade todo ano. Então, E aí ainda os gatilhos que existem para você fazer as correções dos valores serem pagos também são automáticos. Então, aquele valor sobe e você não controla. Foi um modelo brasileiro estúpido que foi criado. Aí a pessoa fala, mas Renan, são nossos direitos. Cara, nenhum lugar do mundo é tão maluco quanto o Brasil. Nenhum lugar do mundo, por exemplo, você corrige. Isso aqui é polêmico, eu vou falar. Isso tira a voto, mas precisa falar. Em nenhum lugar do mundo você corrige o valor da aposentadoria pelo valor do que você corrigiu o salário mínimo. Então você aumenta o salário mínimo aqui no Brasil, você aumenta automaticamente a aposentadoria. Sempre igual. Sempre igual. O percentual que aumenta. Você aumentou R$1 aqui, você vai aumentar. Cada R$1 que você aumenta no salário mínimo são 430 milhões a mais de despesa. Então se aumenta R$100, a coisa vai dar dezenas de milhões. Então, essa trajetória, portanto, ela é uma trajetória que vai aumentando os gastos sem você conseguir controlar. O que a gente precisa fazer é quebrar os gatilhos que vão aumentando esses gastos o tempo todo. Essa despesa obrigatória diminui. Que esse é o problema. O grande problema do Brasil é esse. É uma despesa obrigatória descontrolada. E tudo isso é colocado na Constituição. Então, pra você mexer na maior parte dessas coisas, tem que mexer na Constituição. Foi um modelo horroroso que a gente criou, que não é igual a quase nenhum lugar no mundo. Eu fui apresentar um modelo brasileiro para um americano que trabalhava com orçamento na Casa Branca. Um jovem brilhante, chama Sam. Brilhante. Ele me falou, cara, eu estudo orçamentos nacionais, vocês têm o pior do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. E porque assim, nenhum lugar, a partir de que todos os gastos são obrigatórios, o presidente não faz nada. Que é o caso brasileiro. O presidente não consegue executar nada. Ele não consegue investir, ele não consegue ter um plano. Porque todos os gastos estão amarrados. E aí quem controla esse gasto amarrado? Em geral, os sindicatos, as organizações do funcionalismo, que já estão amarradas ali, não querem mexer nisso. Então, isso aí fez com que o Estado brasileiro não funcione. O Estado brasileiro é um Estado que não é funcional. E eu acho que esse é um problema que precisa ser mexido. Se a gente mexe nessas despesas obrigatórias, racionaliza elas, aí vai sobrar espaço para quê? Para duas coisas. O governo investir. Porque, novamente, se você diminui a despesa e aí você tem uma arrecadação a mais, uma parte desse valor vai pagando a dívida, e outra parte desse valor
ele fica direcionado a você investir em várias áreas. Tá. E aí entra uma parte legal, a gente pode arrumar nossa infraestrutura com isso. Só que tem ainda um outro efeito. Se o governo ficar com fama de bom pagador, os juros caem. Uhum. Com os juros caindo, o que acontece com o investidor? Todo investidor, até o investidor humilde, ele investe. Em vez de ele comprar título do tesouro, ele começa a investir na bolsa. Ele começa a investir em ações, começa a valer mais a pena você investir em ações. Um cara que é um capitalista, um cara que é um banqueiro, vamos colocar aí, ou um investidor, ele fala, vou botar minha grana em título do tesouro, ou eu vou construir uma fábrica. Porque os juros mais baixos permitem isso. Sim. E do outro lado, você consegue também fazer uma curva de queda dos impostos. Porque se os seus gastos não são tão grandes, e você tem uma economia ficando mais quente, você arrecada mais sem a despesa crescer tanto. Logo, você pode baixar o imposto. Tá. Que é isso que eu quero fazer. Agora é simples. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Isso ajuda o canal a crescer e mais gente a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Missão No Cut. Todo dia cortando a verdade pra você.